bem-vindos ao 6º episódio do podcast da Comunique, o seu podcast de comunicação. Eu sou Kelly Farias e hoje eu vou fazer uma entrevista com a maravilhosa Neide Pereira. Ela é jornalista, radialista, comunicadora e também ela foi a percussora do primeiro canal web aqui em Brasília, TV Web Show. Estamos de verde, não foi combinado, foi coincidência mesmo, mas verde de esperança, né, Neide Pereira? Seja bem-vinda ao podcast da Comunique. Olá, Kelly, muito obrigada. A gente está sempre se encontrando, né, nos podcasts da vida. Quando você não vai no meu, eu venho no seu. Muito obrigada pelo convite. E é isso aí. Vamos começar hoje a falar um pouco sobre as TV web, a importância, né, da web na nossa vida. Como é que você começou a trabalhar com internet? Você começou a trabalhar na televisão novinha, né, com 16 anos, já estava trabalhando na EBC. Como é que você começou, Neide Pereira? Na verdade, eu entrei na EBC, eu tinha 19 anos. Né? E eu trabalhava na recepção, mas eu sempre fui muito apaixonada, assim, por estúdio, por TV, por rádio. Eu sempre brinquei muito em casa. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na EBC, que era a antiga Radiobras, aquilo tudo já me chamou muita atenção. Eu falei, opa, caí no lugar certo. E eu trabalhava na recepção e geralmente eu ia assim, assistir, né, as jornalistas, e eu achava muito bonita, elas lá sentadas, tudo maquiada. E não pense você que eu não ia para lá pro camarim e me maquiava também, e sentava lá e brincava de apresentar, e aí todo mundo foi vendo aqui, não, por que você não faz um curso tal? Mas aí não foi daí que começou. E aí passaram, assim, um bom tempo. Aí depois que eu fui trabalhar mesmo dentro da EBC, até então eu trabalhava na recepção, depois eu fui trabalhar na Radiobras. E aí, quando foi em 2014, eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade de jornalismo. Foi quando eu entrei na faculdade, e aí eu conheci o meu amigo Ronaldo, e ele falou, não, você leva jeito, vamos. E aí eu comecei, e aí eu falei, qual nome eu vou criar? Mas sempre como eu sempre gostei muito dessa coisa de show, de brilho, né? Eu falei assim, que tal uma TV Web Show? E aí todo mundo falou assim... É a sua cara, né? A TV que conecta com você. E aí todo mundo falou assim, Neide, perfeito, é a tua cara. E daí então eu comecei. E aí fiz várias entrevistas, tirei foto com vários artistas, assim, né, do nosso meio, assim. E aí tô até hoje. Mas aí deu um tempo e tô voltando agora. E assim, você foi a abertura, ninguém conhecia uma TV web. Entendeu? Aqui em Brasília tinha a Yes TV, lá em 2009, 2010, não pegou tanto sucesso porque acabou. Mas você veio com uma ideia diferente. Você veio fora de estúdio, você veio entrevistando as pessoas, e você foi no seu canal, e você conseguiu crescer de um jeito que até em Goiânia você já foi, né? Em Goiânia. Não, eu já estive, assim, perto de artistas que eu nunca imaginei, né? Tipo assim, o meu sonho é Eduardo Costa. Então, assim, quando eu estive com ele pessoalmente, eu falei, nossa... Eu estava junto no dia também. Você lembra, né, Kelly? E a gente sempre correndo atrás dos artistas e aquela emoção toda, e é muito gostoso. Mas a ideia da TV Web Show era criar mesmo, aliás, criar mesmo uma TV mesmo, com vários programas dentro da TV Web Show. E tem essa possibilidade ainda de criar? Porque assim, como é que você começou? Você começou com um projeto, e sua primeira gravação foi aonde? Primeira gravação foi no aniversário de Brasília. Só que não me lembro a data. Não lembro a data. E aí, foi até o Ronaldo que falou, vamos lá comemorar o aniversário de Brasília. E como eu estava na faculdade, né? Tava naquela coisa bem assim da empolgação. Foi a minha primeira reportagem. E depois foi uma lá na Estrutural, do MIS Estrutural, e por aí foi. E artistas como Cristiano Araújo, você entrevistou, Pedro Paulo Mateus, enfim, vários aqui de Brasília, naquela cantora Mari Fernandes também se entrevistou. Não, a Mari Fernandes não. É uma cantora de mais ou menos o estilo dela. Já vi você entrevistando. E como é que foram os desafios para você começar a TV Web Show lá em 2015, 2014, 2015, que na época as pessoas não conheciam muito, não tinha essa noção de TV? Bom, bem pesado, né? Porque você precisa de pessoas que te apoiam. E nesses momentos, geralmente, tem pessoas ali que colocam várias barreiras, né? Para você chegar até o artista, para você chamar pessoas, assim, convidar, né, para entrevistar. Então, geralmente, tem pessoas que dificultam um pouco. Mas eu mesmo assim fui lá, enfrentei todo mundo e criei a TV Web, que não foi fácil. E acredito que até hoje não seja, né? Porque as pessoas muitas vezes pensam que é só criar um nome, entrevistar 2, 3 artistas ali, pronto, criei uma TV Web. Só que não é bem assim, né?
Tem que ter material, Tem que ter material. equipamento. E como é que os se faz? gastos também, Tem né? os gastos. E como é que faz para monetizar com a TV Web? Hoje, em Brasília. No Brasil, porque a TV Web pega no Brasil inteiro. Como é que você faz para monetizar? Bom, eu dei uma parada, né, no canal, dei uma parada nas redes sociais da TV Web Show. E, bom, mas na época que eu estava mesmo assim trabalhando com a TV Web, foi meio complicado, né, Kelly? Porque não é fácil você deixar um canal ali, aliás, você movimentar um canal todos os dias sem ter condições nenhuma. Então, no momento o canal está parado. Sim, mas assim, no começo você conseguiu monetizar muito antes da pandemia. Sim. Teve um antes e depois da pandemia. Tudo começou, na época que parou foi mais ou menos aí. Na pandemia que você foi dando uma parada, mas no começo, lá em 2015, que as pessoas não entendiam o que era uma TV Web. Como é que você conseguiu projetar na cabeça das pessoas, nos eventos, e monetizar com a TV? Assim, alguém queira montar uma TV hoje em dia, que hoje tem o Instagram, por exemplo, já tem a maneira também de monetizar. E você está na rede social muito forte, você é uma influenciadora. Sim, mas na época eu não tinha essa visão de monetização, essa visão de crescimento. Eu simplesmente ia só fazendo o trabalho. E você achava o erro? Hoje em dia é um erro. Você só pensar no trabalho e não pensar na monetização, na forma de conseguir receita. Hoje em dia, se você quiser montar uma TV Web, você tem que pensar só no trabalho. Sim, você tem que correr atrás da monetização, de pessoas, né, para te ajudar, levar esse projeto adiante, parcerias, tudo isso influencia muito, porque senão fica parado, né? Porque tudo é dinheiro. Não adianta você querer montar um estúdio sem ter dinheiro, sem ter condições. Então, muitas vezes a gente vai muito no flow, né? E aí, eu vou conseguir, vou fazer isso. Só que quando chega na hora das dificuldades, você vê que não é assim. Então, as pessoas querem o glamour da TV, mas elas não entendem os bastidores. Então, muitas vezes, eu me vi em situações que eu falava assim, não dá para levar isso aqui adiante sozinha. Porque quando você fala em fechar parceria com as pessoas a princípio, elas querem, mas depois elas te largam na mão, né? Esse é o problema, né? Então, elas querem muito o glamour, mas elas não entendem que ali tem toda uma preparação que é um gasto muito grande. Hoje em dia, depois você montou, antes da pandemia, gente, ela montou a Rádio Web, a TV Web. Depois da pandemia, ela montou o Cast Show. Showcast. Sei lá como é o nome. Web Show Podcast. Web Show Podcast. Você não montou uma revista, né, Neide? É mesmo, faltou só a revista. Mas era diferente. É porque, assim, por que eu não tinha essa ideia da monetização? Porque como eu trabalhava, então eu tinha uma renda. E acabava que a TV Web, a Rádio Web, se tornava algo muito, assim, de hobby. Não era aquela coisa, eu pago as minhas contas, entendeu? E muitas vezes as pessoas começam nessa modinha, né? Eu vou montar uma TV Web e eu vou ganhar dinheiro. Só que não é assim na realidade. Você gasta muito, entra, assim, muito pouco a questão do dinheiro. Parcerias para fechar também é complicado, então... Um sonho tem que ser construído. Tem que ser construído. E leva tempo para ser construído. Então, você não pode perder a sua constância. Se você perder o foco, perder a constância, os sonhos não vão para frente. Nada vai para frente. Se você desistir do primeiro passo. E você já está com muito tempo. Você parou depois da pandemia há pouco tempo. Até 2023, você tinha... Até o ano passado, gente, ela tinha o podcast dela. Então, você parou e está voltando. Acho que eu novamente. parei em 2023, né? Não, 2024 você estava com o seu podcast ainda. Tava, né? Então, assim, no começo do ano. Então, assim, sonhos, a gente pode dar uma pausa. Pode descansar. Reestruturar umas férias, mas não pode desistir. É verdade. E lá, a internet, então, você tem como influenciadora, lá onde você mora, você já é uma grande influência. É verdade. Só que, igual eu te falei, como eu dei aquele tempo, eu não parei para pensar dessa forma. Né? Nessa questão da TV Web, não sei o quê. Eu até tentei. Depois eu falei assim, não, eu vou tirar umas férias, vou dar um tempo. E aí, eu acho que a gente, assim, que gosta do que faz, isso não se torna aquela coisa tão... como é que eu falo? Aquela coisa, assim, apreensiva, que você... eu tenho que fazer. Não, você vai com calma. O seu trabalho sempre vai ser lembrado, as pessoas estão sempre ali te apoiando, que é o mais importante, entendeu? E você é muito lembrada ainda, Neide. Muito, muito lembrada. A gente chega nos eventos, Neide lá, a loirinha da TV Web. Cadê a Neide? Cadê a Neide que subiu? Cadê a Neide? Então você é muito lembrada. Aí no meio amiga. do jornalismo. As pessoas lembram muito de você. Então, você deu uma pausa, mas ela vai voltar para a TV Web. Aí, assim, qual o desafio que você vai encontrar hoje?
com podcast, com a internet, no show. Você não quer ficar gravando show, né? Direto em show, assim. Você quer uma coisa mais focada. Qual o Eu desafio gosto mais hoje? dessa área da TV, do podcast, essa coisa mais assim da entrevista, assim, aquela questão do show, ela é boa, mas também se torna muito cansativa, porque é uma barreira que você enfrenta para você entrevistar um artista. Tem gente que acha que é só chegar, oi, não é não. Então, eu tô aqui. Tá aqui não. Você tá ali, passa ali, fila. muita gente barra a gente, mesmo assim, né, na cara, tipo, não, e aí você tem que ficar naquela jogo todo de cintura ali, tentando entrevistar todo mundo, mas é canseira. Mas aí também quando você consegue, que você olha e fala, tá aqui, consegui, mas não é fácil, não é não. Você sabe disso, né? Ah, eu sei. Você lembra no show do Eduardo Costa, né? Eu sei que a gente fica, nós ficamos na fila muito tempo, o produtor, a gente entrou, o produtor, sai logo! Foi só um tempo de fazer uma foto e fazer um vídeo. Ela, né? Porque a gente fez a foto e já foi saindo. Foi. E foi muito complicado. Para você entrar, para você conseguir as coisas, parece que o pessoal vai dando aquela barrada, né? E hoje eu acho começando. que eu acredito que seja bem mais difícil, sim, por conta da disputa, né? É muita Porque gente. você acha que hoje em dia os influenciadores, eles estão mais envolvidos que os jornalistas nessa área de... Sim, e eles têm praticamente a mesma liberdade. Não. Eu acredito. Você acredita que jornalista... os eventos que eu vou ter, a sala da imprensa e a sala dos influencers. Não, sim, mas se você parar para pensar, tem influencer que ele tem muito mais... quando eu falo de visibilidade, quando eu falo de essa questão dos influenciadores estar mais na mídia, dependendo do jornalista, não adianta nada, entendeu? Porque hoje vai muito pela... como é que fala? Pelos seguidores. Pelos seguidores, se você está em destaque. Pelo engajamento. Justamente. Então, não adianta, eu tenho uma TV web, não sei o que, não sei o que. A pessoa, assim, tem quantos milhões de seguidores? Né? Mas tá influente? Não tá? Então, isso acaba que influencia muito. Mas eu acho que hoje em dia o engajamento é muito mais importante que o número de seguidores. Sim. Porque tem seguidores comprados, né? O engajamento não é comprado. Eu nunca quis fazer isso, por isso que tá. Eu também, eu nunca fiz isso. Eu nunca comprei seguidor. Mas os seguidores são comprados, mas o engajamento não é comprado. Você vê lá, 100 mil seguidores, e o engajamento com 99 pessoas curtindo sua foto. Então, é bem mas aí também, Kelly, entra aquela questão assim. Hoje em dia, as pessoas veem os seus vídeos, né? E não curtem. Mas fica mostrando não lá. Comenta. Mas mostra, por exemplo, nos insights, quantas pessoas viram seu vídeo. Sim, mas mesmo assim, então tem gente que, por exemplo, sempre que você posta algo, eu vou lá, curto, né? Eu também curto. Eu vejo no meu feed, eu vou curtindo todo Mas mundo. aí o que acontece? Se você tá ali naquele momento ali, com a visibilidade, né? Então, cada vez seu vídeo vai sendo mostrado de acordo com a sua visibilidade. Então, se você tem ali 3 mil seguidores, mas 500 pessoas, às vezes não chega nem 500 a olhar, né? O seu conteúdo. E aí o seu vídeo fica parado. Então, você tem que ter um engajamento muito forte, você tem que estar produzindo. E foi, por exemplo, isso que na época da TV Web, eu estava fazendo muito. Então, eu estava conseguindo ter muito engajamento devido a muita movimentação, muita gravação. Então, quanto mais você estiver em ascensão, melhor para você. Mais seu vídeo é entregue no Instagram. Então, hoje eu falo que a constância é a melhor coisa para quem está começando. Entendeu? É meter a cara mesmo, ir sem medo, sem vergonha. Quando a gente fala sem vergonha, não. Com vergonha, mas... Não, assim, mostrando na cara mesmo, né? Porque assim, tem gente que... eu morro de vergonha de pegar um celular e falar assim no celular. Tem gente que, eu pego alunos meus no curso de comunicação destravada, aqui da Escola Comunica, que as pessoas não pegam o celular para fazer isso, para conversar. Porque tem mas vergonha. Você viu que tá muito mais fácil? Tá mais fácil, mas as pessoas Na também nossa época era muito mais difícil. Porque não tinha celular, ué. Nossa época era o quê? Não tinha celular. Gravava com o quê? Com câmera, né? Era a câmera da mãe, né? A gente pegava a câmera da mãe, aquelas câmeras grandes, né? E fazia trabalho de escola. Minha mãe tinha uma câmera lá em casa, pegava e fazia trabalho de escola. Então, eu tinha que contratar o estúdio para fazer, em tempo de faculdade. Não tinha isso, não, celular.
O celular, quando surgiu, nos anos 90, eram poucas pessoas que tinham, só para ligar, Nokia tijolão. Não, amigo, mas quando eu comecei a gravar, já tinha celular. Não, 2015, tô falando antes. Ah, tá. Não, mas eu falando também não nosso tinha tempo. ideia de querer gravar, né? Eu ainda não tava nesse flow. Tudo. Não, nos anos 90, início dos anos 2000, lá na faculdade de jornalismo, as pessoas utilizavam o estúdio da faculdade para fazer trabalhos. E eu chegava na faculdade de rádio e TV, tinha alunos que não queriam nem apresentar um programa de TV, porque tinham vergonha da voz, do jeito de falar, queriam ficar nos bastidores. Não, e sabe o que eu acho mais incrível em mim? Que eu venho aqui e eu gravo de boa. Mas na época que eu entrei na faculdade, eu morria de vergonha. Com o tempo De você soltou, falar né? com o pessoal da minha sala. Olha que coisa. Com o tempo se solta. Não, e aí o professor falava assim, vai lá na frente, vai apresentar hoje um trabalho lá. Meu Deus, aquilo pra mim era o fim. Agora me coloca ali na rua. Não tenho vergonha. Então depende muito da situação, né? Porque na faculdade parece que todo mundo tá te julgando, né? Todo mundo tá te julgando, os seus colegas estão te olhando com o olhar atravessado. Você acha que não? Não sei. Mas, assim, na faculdade foi tudo tranquilo pra mim. Entendeu? Porque eu sempre tava na frente de todo mundo, lá, liderando o povo. É engraçado, porque assim... Mas você não parava muito pra observar, né? Não. Pode ser também. Não sei, não observava nada. Assim, eu sei que eu tava na frente dos grupos. Todos os grupos lá, eu tava na frente, comandando os grupos, representante de sala. Então, assim, a gente não tem tempo para ficar olhando a vida dos outros, né? Porque a minha responsabilidade era muita. Fechar estúdio, fechar aquele... Era complicado, entendeu? Era verdade. E todos os semestres, eu não tive folga em um semestre de sala, como líder de sala, representante de sala. Não tenho, não tive folga. Todo mundo botava sempre no meu semestre, até o último semestre. E naquela vez que a gente foi pra Goiânia? Foi bom. Fala um pouco assim, foi que teve o Web Show e o Estação Brasil. Essa aqui Que a é gente- pronta, gente. Vocês não tem noção. Vamos pra dessa Goiânia. Eu chamei a Neide em cima da hora, foi 2017. Chamei 2016, quando? Chamei a Neide em cima da hora, você gostou. A gente foi entrevistar. Lá em Goiânia, a gente fez um documentário sobre o trabalho do pessoal da escola de cultura e sobre o trabalho para comemorar o 2 de dezembro, que era o dia da AIDS. 1º de dezembro, perdão, que era o dia da AIDS, o HIV/AIDS, de conscientização e combate à doença. Foi interessante. Você gostou, Neide? Eu gostei. Na verdade, foi uma aventura, né, amiga? A gente se divertiu demais. Teve um evento de circo, foi? De drag, De à drag, noite. né? É. Foi muito bom. Então, assim, a gente conseguiu ir para fora de outros lugares também e levando a marca da TV Web junto com o Estação Brasil. Mas, naquele tempo, era mais fácil até você monetizar, você conseguir sair fora de Brasília para fazer algumas coisas. Não, e você me lembrou aí, uma vez que eu fui no show do Cristiano Araújo, aí o pessoal falou assim, só vai entrar a Globo. Não vai entrar outra pessoa. E aí você vê o nível que a TV Web Show tava, que eu falei, não, a gente vai dar um jeito. E rodei para um lado, rodei para outro. Quando veio, entrou. Então, assim, tudo vai depender muito da forma que você acredita no que está fazendo. Então, naquela época, eu estava mesmo acreditando, né? E hoje? Como é que tá hoje? Eu continuo acreditando, mas aí, quando chegou a pandemia, que eu dei aquele tempo, eu meio que descansei mesmo. Não foi nada meio que, eu parei porque... Não, foi eu que quis, né? Mas eu acredito que se, no caso, eu voltando hoje, ela se torna até mais forte. Porque já tem uma bagagem e você já sabe o caminho. Então, fica muito mais fácil. Ao meu ver, né? E você hoje em dia se vê como influenciadora porque você influencia as pessoas. Né? Você não tá com a TV Web, mas tá influenciando com o seu perfil, Neide. Você se vê como uma influenciadora? Também, né? É importante isso, né? E outra coisa, esses dias eu tava fazendo um vídeo e uma colega minha falou assim, Neide, porque você tá sabendo que eu fiz psicanálise, né? Uhum. E ela falou assim, Neide, como é que você agora uma psicanalista, vai ficar fazendo vídeo assim? E aí eu falei pra ela assim, amiga, eu acho que antes de ser uma psicanalista... Você é uma jornalista. Eu sou uma jornalista, eu sou uma comunicadora, eu gosto de brincar. E isso não vai tirar a minha essência. É claro que, lembrando que a gente tem, né? Tem as situações que a gente tem que ter cuidado, né? Mas você já imaginou eu ali toda séria o tempo todo? Não é eu? E eu falei assim pra ela, não, amiga, na hora que eu estiver no consultório ou no atendimento online, eu não vou ficar fazendo dancinha ou brincando. E ela se acabou de rir, ela falou, mas tu é engraçada. Porque a ideia é essa. É você continuar, no meu caso, você é jornalista, radialista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí você já imaginou se todo dia eu for querer ser uma pessoa? É igual você. Quantas Não faculdades tu daria tem? certo.
Não, hoje eu sou corretora de imóveis. Hoje eu sou, o que mais? Jornalista. Né? Então, tá, né, mudando tudo, né? Então, hoje eu tô turismóloga, eu tô turismo também, mas tinha faculdade de turismo. Gente, eu falei, não, amiga, acho que a gente tem que saber se colocar dentro da situação, em cada situação. Sim. Você não precisa o tempo todo estar com rótulo ali. Não. As pessoas rotulam demais. E na internet tem muito disso, de rótulo. Eu vou rotular a Neide, vou rotular. Porque tem pessoas que não gravam, porque tem vergonha de gravar. E quando estão gravando, tem pessoas que olham assim, eu vejo você no seu Instagram, nossa, como você faz muita coisa. Aí eu falo, por que você não curtiu? Ah, tem que curtir? Eu falei, ué, tá vendo a minha vida e não me curte? Tem que curtir, apoiar os amigos, dá um engajamento, né? Mas o difícil é as pessoas apoiarem, né? Eu acho que é importante. As pessoas pararam de se curtir. Não pelo fato de não curtirem o que você faz, mas sim pela ideia que se eu te curtir, eu vou estar fazendo você crescer. E eu não quero que você cresça. Você acha que as pessoas pensam assim? Não, a maioria. A maioria pensa assim, né? Porque a minoria te curte. Você acha que as pessoas a maioria uma pergunta pensam assim? interessante você fez. Se a maioria vê seu conteúdo e não curte você, é sinal que ela... E fala pra você, numa reunião, fala pra você, tô te acompanhando, tô te vendo. É porque ela tá vendo o que você tá fazendo. Sim. Só que você pode... Ela não te curte, porque ela não quer que você cresça. Não é que ela não quer nesse sentido assim, ou eu não quero que ela cresça. Ela quer que seja transparente. Sim, eu acho que a ideia, na verdade, é aquela coisa assim, tipo, isso não me interessa. Entendeu? Mas chega pra você na rua e fala que te viu. Tá algumas pessoas, né? Neide, eu sempre te vejo e tal. Que bom. Antigamente eu perguntava, por que você não curtiu? Hoje em dia eu não pergunto. Porque é nítido que se a pessoa não te curtiu, ela não curtiu porque ela não quis. Sim. E a gente não tem que cobrar as pessoas disso, entendeu? Elas têm que ser livres. Só que é muito mais fácil você conquistar pessoas que não são, assim, que fazem parte do seu meio. É muito mais fácil do que as pessoas que convivem com você. Porque elas te criticam mais, elas te julgam mais, elas estão muito mais próximas. As que estão longe, elas criam ali um personagem, né? Então ela olha e fala, a gente adora a Kelly. A Kelly é linda. Fica sempre nisso, né? Tudo que você faz, vai lá e curte, Mas é só aquela coisa meio que artificial. Então, quem convive com você muitas vezes fala, não vou curtir não. Já tô cansada daquela, grava isso, a Neide grava aquilo. Isso aí já é... Entende? Não é que elas não acreditam no nosso trabalho. Não é que elas não querem nos curtir porque elas não admiram. É porque acostuma com a gente. E antes eu não tinha esse entendimento. Eu falava assim, poxa, a pessoa não me curte, vê meu trabalho. Mas é porque... Entendeu? Tá em casa. Tipo assim, é de casa, vou curtir não. Eu curto. Eu tava aparecendo no meu feed ali, pode ter certeza. Mas, amiga, que vai ter mas isso é porque a gente tem uma ideia diferente. Entendeu? A gente não quer crescer sozinho. A gente quer crescer e quer levantar quem está ao nosso lado. E tem pessoas que ela não vai, mas ela também não quer que você vai. Entende? A Kelly tá crescendo. Não vou curtir a Kelly, não. Né? Igual no nosso caso da nossa amiga Giz. A Giz tá crescendo. Não vou curtir, não. Eu curto. Eu também curto. Mas a gente curte porque a gente já é das antigas. A gente sabe o valor do nosso trabalho. O quanto é difícil chegar. O quanto que é difícil trabalhar com internet. O tanto que é difícil trabalhar na comunicação quando você está fora de um veículo. E quando você está na comunicação, você formou em jornalismo, formou em rádio, relações públicas, e você está no veículo de comunicação, beleza. Todo mês você vai ter aquele dinheiro contadinho, você vai ter tudo certinho, vai ter as mordomias da emissora. Quando você sai do veículo de comunicação e vai montar o seu, como a Neide montou, ela estava trabalhando também em outra emissora de TV e tinha a TV Web Show dela. Depois ela ficou só com a TV Web. Então, assim, é complicado quando você tem só um veículo seu. Uma coisa é você trabalhar para os outros. Uma coisa é quando você empreende na área da comunicação. Que ali eu era tudo, né? Apresentadora, produtora... Sim. Dona e proprietária. Eu também sou tudo, entendeu? Assim, então, assim... Agora que eu tenho ali a Tereza como assistente... Mas que bela assistente, né? Olha que linda. E foi minha aluna também, do curso de comunicação. Foi minha aluna. Formou em jornalismo pela Escola Comunique. Então, assim... Que linda, para você parabéns. ver que eu dou oportunidade para meus alunos. Meus alunos todos. Kelly, Matheus, assim, eu dou oportunidade para quem eu... Como é que plantei, nasceu, tá fazendo frutos. Tem que dar oportunidade. Porque se você, como trabalha na área, você é uma escola, está formando,
Você tem que dar oportunidade para aqueles que estão vindo. Porque daqui eles vão para onde eles quiserem. Tem um aluno meu que está onde está na TV. Então, assim, por quê? Porque começou, tem que ter a base. Sim. A faculdade te dá uma base teórica. Na verdade, na faculdade, a gente não aprende nada. Aprende. Não, amiga, A aprende teoria o básico. e a prática, um pouco. A prática é que você pega aprende, mesmo. Você aprende no mercado de trabalho. Sim. Na faculdade você aprende ética, moral, Sim, mas da você só profissão. vai levar isso aí tudo no dia a dia. Então, por No exemplo, dia a dia tem coisa... no estágio que você aprende. É que no porque- estágio que você vai ver o que você está fazendo realmente. E é importantíssimo, porque é o primeiro passo que você dá para você chegar onde você quer. Então, não tem como. Você tem que passar pela faculdade, tem que aprender e tal. Eu tô querendo dizer assim, você não aprende na questão prática. Não, Na prática, você não vai aprender, porque é igual tirar uma carteira. de motorista. Você tirou a carteira de motorista, Você o carro... chegou sua carteira ali, você não sabe. Quando você pega o trânsito que você vai enfrentar ali mesmo, você fala, eita, eu pensei que eu sabia. Porque enquanto tinha alguém do seu lado ali, você se sentia segura, e é normal. E a mesma coisa é a gente. Quando te dá um microfone que te joga na rua e fala, vai! Você, ai, meu Deus do céu. O que o povo vai pensar? O que o povo vai falar? Ai, meu Deus, o povo tá me olhando. O vizinho passou e ficou olhando pra mim. A gente tem muito mais medo das críticas do que do acerto. Então, muitas vezes eu me via assim, ai, eu não vou falar porque as minhas amigas vão rir de mim, vão falar isso. Isso é normal, se rirem, não tem problema. Você não vai estar vendo, entendeu? Mas você vai conquistar muito mais outras pessoas que vai te admirar e vai pegar na sua mão e vai falar, vamos. Né? Você é uma pessoa mesmo que eu sempre admirei. Ai, olha. Sim, porque você é uma pessoa humilde. Você gosta de ajudar. Você não fica se colocando num padrão isso, padrão aquilo. Padrão Kelly. Você veste a camisa. E você lembra que eu sempre te falei isso, entendeu? E é isso que é importante, a gente continuar levando assim o aprendizado da nossa forma, do nosso jeito simples, e não se importar com aquelas pessoas que é assim, que é assado, entende? Porque a base é o aprendizado, mas eu acho que a humildade Te leva para outros patamares. te leva. Porque a arrogância te leva também, mas ela te tira também muito mais rápido, né? Sim, isso é verdade. Então, E outra coisa que você falou, tem pessoas que te elogiam. 10 pessoas te elogiaram. Uma pessoa te criticou. Aí você vai passar a vida inteira falando da crítica de uma pessoa. E vai esquecer verdade. dos 10. Eu sou assim, gente. Não tem que mudar. Mas uma crítica parece que anula os 10 elogios. O ser humano é assim, você como psicanalista agora, ela vai dar um pouco pro ser não, eu humano já ia é falar, assim. ó, meu telefone é o 619. Que é o mesmo telefone da TV Web. Não, amiga, mas isso são coisas que são tratáveis. Né? E aí entra num profundo, muito mais além, que se você olhar, você tem muito mais oportunidades do que uma crítica de uma pessoa. Né? Porque Mas essa o ser pessoa... humano não enxerga assim. Ele só enxerga as críticas. Por quê? Sim. E assim, as pessoas têm medo de fazer um vídeo. Eu pego aluno que morre de medo de fazer um vídeo. Pegar um celular, fazer um vídeo, se treme, vai ligar, vai falar no rádio, ele fala, ai, tá todo mundo me ouvindo, eu tenho coragem de falar. Entendeu por quê? Então, Mas lá dentro dele, ele quer fazer isso, né? Ele quer fazer, mas a crítica... Mas acaba destravando comigo, ele destrava. vai- mas comigo ele vai ter destrava. que- Ele vai falar no final, tá falando no rádio, falando na palestra. Eu consigo destravar. Mas tem pessoas que são muito travadas. E essa fase, todo mundo vai passar. A não Será que ele foi ser- muito podado também na infância? Pode ser Na também. adolescência? Né? Pode ser também. E, assim, tem gente que, igual você falou, me criticou, pronto, parou. Realmente. Não, eu não paro mais, não. Parava antigamente. Tem gente que não vai. Não vai mais pra frente por conta de uma crítica. Entendeu? E quando eu comecei... Ninguém nunca me parou por causa de crítica, não. Não mesmo, né? Que tu tá aqui até hoje, né? Mas a minha cabeça, eu fico, meu Deus do céu, como é que o fulano tá... Não me para, não. Ninguém me para por causa de crítica. Ninguém me para. Eu vou embora, entendeu? Mas a cabeça fica. Aquela pessoa falou aquilo pra mim. A cabeça tem que se tratar também, né? Mas eu vou continuar. Mas aí você tem que ver também o perfil da pessoa, né? O porquê que ela falou isso pra você, né? O porquê que ela chegou nesse nível de ter essa coragem, né? De falar dessa forma. Então, se você olhar pra várias situações, você vai olhar assim e falar assim, ixi, não era uma crítica, ali era um desabafo que a pessoa, na verdade, ela que passa por aquele problema, entendeu? E ela quer jogar em cima de você. Então, ela não tem a sua coragem, ela não tem a sua atitude. Mas ela vê tanta força em você que ela vai te colocar para baixo.
Mas aí não derruba. Eu continuo indo pra frente. Isso mesmo, Entendeu? parabéns. Assim, em termo profissional, não. Agora, assim, posso pensar em outras coisas emocionais na minha vida, mas não profissional. Profissional continua indo embora. Tanto na minha agência de viagem, como na minha escola, como no rádio, como aqui no podcast, a revista é que eu viver, eu vou embora, entendeu? Pode ser em outros aspectos. E isso tem muita gente que trava. Trava mesmo, né? Tem pessoas que travam. trava. Eu pego alunas minhas que elas travam. E quando eu começo a falar, elas não param mais. Pego o microfone, quero dar palestra, professora, eu quero falar. E assim, eu consegui destravar. Lógico, tem pessoas que, por psicológico, que eu mando pro psicólogo, né? Que é só eles que podem tratar. Você como psicanalista, um terapeuta. Porque é igual eu te falei, são vários fatores que a gente não vai saber. A infância, a adolescência, como é que foi, como é que é a criação, como é que os pais criaram, por que essa pessoa chegou, né? Nessa fase adulta, pensando assim, agindo assim. A pessoa chega na velhice pensando assim. E tem gente que não vai mudar nunca, até porque tem gente que nem aceita o próprio diagnóstico. Você vai falar, olha, você, não sou assim, não. Não, eu não penso assim, não. Não, eu não faço assim, não. Então, E se você fizer sua TV web hoje em dia, você começar a gravar vídeos também falando sobre o seu trabalho de psicanalista. TV web show com quadro de saúde mental. Sim, que a é gente, muito tinha, a importante, gente né? tinha um programa na TV web Destaque. Eu tinha um quadro de turismo, a gente tinha, toda semana a gente faz, 15 dias, né? A gente estava lançando TV Web Destaque. e você sabe que Antes da pandemia. com o Web em Destaque, o tanto que o canal cresceu, né? Sim. Acho que quase 300 inscritos, 400, só por conta do Web em Destaque. Que era quinzenal, o programa Era. quinzenal. A gente gravava quinzenal Antes e da era pandemia. eu e você, né? Eu e ela e a Suzana. E eram 15. Aí depois da pandemia parece que. Mas agora a gente pode voltar. E aí tem a saúde mental é importante, que depois da pandemia as pessoas ficaram muito reféns da saúde mental. Ansiosas, tem muita gente que cria de ansiedade, depressiva. Assim, a ansiedade está vindo de um jeito que as pessoas não estão conseguindo. E é problema do país, problema do mundo, guerra comercial, é muita coisa acontecendo. E o dinheiro não rende, a saúde não rende, o relacionamento não rende, nada rende, então a pessoa vai se consumindo disso. É importante falar Uma de das saúde áreas mental. que mais provoca ansiedade é a área financeira e a área sentimental. Então, geralmente, quando você vai conversar com alguém, ou ela está devendo muito, passando por muita situação, ou é área sentimental com o marido, com o namorado, com a família. E aí, tudo isso trava a vida dela, adulta, entende? Então, ela não consegue fluir. Ela vai trabalhar, ela vai pagar a conta, mas lá dentro dela está um universo, assim, de problemas. E é bem complicado no dia a Que dia. ela tem que resolver. Ela tem que se resolver. O primeiro passo é ela mesma se aceitar. Que é onde a gente encontra uma grande barreira, né? Porque se eu chego pra você, olha, Kelly, você tem isso, aí você vai se analisar. Você mesmo se autoanalisa. Não é todo mundo, mas a maioria faz isso. Ah, não tem problema não. Meu problema é porque eu não paguei meu cartão, porque eu não resolvi isso, porque não sei o quê. Mas quando vai avaliar, tá cheio de problemas internos ali que você não conseguiu resolver. E vai ficar, entendeu? Enquanto você não olhar para a situação, não tentar se resolver, não vai para frente. Aí fica bem complicado. Fica, muito. Então, eu sempre falo. Tem pessoas que eu falo assim, Neide, eu tô com problema não sei o quê. Como é que tá a vida financeira? Porque eu tô devendo isso. Entendi. E lá com o marido? Ixi, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, meu marido não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí fala. Aí pronto, você já matou a charada. Filhos, marido, E como é que família. era lá na sua infância? Minha mãe era assim, meu pai me batia, eu passava por isso, eu passava por aquilo. Só que você imagina o tanto que essa pessoa foi guerreira. Né? Mesmo passando por tudo isso, ela conseguiu dar a volta por cima e pensa que o cérebro ele fica ali o tempo todo, chamando ela para o passado. E ela tem que driblar o tempo todo e ser forte. Neide, não é fácil, nunca vai ser fácil. É a pessoa acreditar nela mesma. Acreditar nela mesma e procurar tratamento, caso precise tratamento. Chega no extremo, né? Chega no extremo. Mas quem é que vai te falar que você está no extremo? O psicólogo, o psicanalista, quem quer que seja, ou a pessoa se tocar que está no extremo. Muitas vezes as pessoas com quem você convive, né? O seu comportamento. Como que as pessoas estão te avaliando, né? Como é que tá as suas amizades? Então, tudo isso já é um bom caminho. Então, se você escutar uma mensagenzinha aqui, opa, alguém falou isso. Outra mensagem de pessoas que não são próximas, já começa a acender um alerta.
E uma coisa que eu vou falar pra você. Meu filho também tá fazendo... Ele também estuda muito psicologia. Ele sempre fala... E uma coisa que eu falo. Não mistura falta de Deus com depressão, com ansiedade. Porque é o pior erro que as pessoas fazem. Ai, fulano tá com falta de Deus. Fulano tá... Não, não é falta de Deus. Ele tá pedindo socorro. Uma pessoa pra chegar a um suicídio... Ela pediu socorro várias vezes lá atrás. E ninguém deu ouvido. Pode ter pedido até por mídia espiritual socorro. Socorro, socorro, socorro. Então, assim, é uma situação que pode falar também na TV, mas não pode falar de suicídio na TV, tá, gente? Não pode. Não pode, mas é um alerta. Porque para as pessoas chegar a um ponto Sabe desse... Sabe o que acontece também, Kelly? Tá todo mundo muito ocupado, né? Trabalhando, estudando, preocupado consigo mesmo, né? E, às vezes, não tem tempo de se autoavaliar. Então, por exemplo, você tá lá depressiva dentro de um quarto. Sua mãe tá pensando que, Deus o livre, né? Que você tá bem. Vai achar que é só uma tristeza. Mas lá dentro de você tá um mundo, né? Desabando. E, às vezes, o pai tá ali trabalhando, o tio tá trabalhando, tá todo mundo ocupado. E ninguém, em momento algum, para observar como é que você tá. E, às vezes, você também não fala. Mas a pessoa dá sinais, Neide. A pessoa dá sinais. Depende. Tem gente que não dá. Tem gente que trabalha, estuda, faz tudo. Mas pelo olhar, pela fala. Amiga, mas uma pessoa que não conhece não vai ver. Não vai conseguir enxergar dessa forma. Quantas pessoas se suicidam e tá ali dentro de casa todos os dias e a pessoa nem... Aí o cara pulou lá do prédio. Não, mas estava tudo bem, estava trabalhando, estava pagando as contas, estava tudo bem. Só que a pessoa também não fala. E nem sempre eu vou conseguir ver o seu problema, se você não falar. Então eu falo, gente, comunicação é tudo. Até na hora do desespero, você tem que se comunicar. E tem gente que também, a tristeza é tão profunda que ela não quer falar disso, né? Ela não é que ela não queira, ela não consegue. Que já é outro tal. Mas aí vamos voltar lá para a TV Web, né? Que já está acabando o programa. A TV Web, ela vai fazer esse quadro da TV Web. Ela puxou lá de psicanalista, por isso que eu levei esse lado também. Foi pro lado da psicanálise. Neide, fala seu site. Estamos acabando aqui, falta 5 minutos. Já levantou a plaquinha. Já deu. Alô, galera. Bom, seu site, a TV Web Show. Vai voltar quando? Com o Cast Show? Web Showcast? Bom, no caso, vou voltar com podcast, né? O podcast, Web Show Cast. Podcast. Não, é que você sempre fala cast, né? Eu falo Web Show Podcast. Mas tudo bem. Bom, em breve, talvez até o mês que vem, não vou garantir, porque tudo, né? Como a gente estava falando, tudo tem que organizar direitinho. E muitas vezes na minha vida, eu ia muito no... Como é que fala? No sopetão, assim, sabe? Vou fazer. E aí não fazia. Então eu falei, não, dessa vez eu vou organizar direitinho. Mas a dica que legal que eu quero dar para você que quer começar com um podcast, ou apresentar uma rádio, ou apresentar TV, é você ter disposição e firmeza no que fala e ser consistente. E nada de procrastinar. Muitas vezes eu procrastinei na TV Web, muitas vezes depois eu vou lá, depois eu faço. E a procrastinação faz o quê? Faz você se auto-sabotar. Então não se sabote. Tenha força, determinação, procure ajuda, se especialize. Estude, faça cursos e seja o melhor no que você puder. Não por arrogância, mas faça sempre o melhor. Seja humilde. Vai te levar a vários degraus. Seja humilde, verdade. Coleguismo, humildade, amizade, vai embora. Seu telefone, Neide. Meu seu telefone... Instagram. Bom, gente, o meu telefone é o 619-8289-5994. Lá você tem TV Web, lá você tem influenciadora, lá você tem jornalista e psicanalista. Tudo no mesmo telefone? Tudo a mesma pessoa, Kelly? É tudo a Neide Pereira. Gente, muito obrigada, viu, Kelly? Eu falei, gente, porque eu ia falar outra coisa, mas muito obrigada pela oportunidade. É costume no rádio. Gente, tudo bem? É costume. No rádio a gente fica muito solta, né? No web show aqui, ó. É eu que tô te entrevistando, é tu que tá me entrevistando? É eu que tô te entrevistando. Ai, mas, muito obrigada pela oportunidade, viu? Também quero você lá no meu podcast novamente, né? Que você já foi na TV, na rádio, e tudo, né, amiga? Graças a Deus, a gente sempre teve muito essa parceria, né? E eu sou muito grata pelo carinho, pelo respeito que você tem sempre comigo. Gratidão, Neide. Gratidão por ter vindo aqui no podcast da Comunique. Esse foi o 6º episódio. E fique ligadinho aqui no nosso YouTube. Um grande abraço e até a próxima.